E queria também, antes de começar, pedir para o Lucas é superintendente da Biblioteca Pública aqui do Estado, Lucas Guimarães, para dar umas palavrinhas aqui em saudação ao Ailton, que ele merece muito mais que eu, né, Lucas? Afonso, obrigado. Desculpem a todos por essa quebra de protocolo aqui no Sempre um Papo, que é sempre um papo. Mas o secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo, ele falou: Lucas, pelo amor de Deus, eu estou na Assembleia, eu estarei na Assembleia, vai, por favor, o que a gente puder fazer e homenagear e desenvolver com o Krenak, a gente tem que fazer. E pela admiração também que eu tenho por todo o seu trabalho, por toda a sua história, pré-constituinte, constituinte até hoje. Somos irmãos de humanidade e, ao mesmo tempo, irmãos também de editora. Eu também sou da Azog, no caso. Então, em nome do secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo, eu agradeço essa oportunidade, Afonso, de estar aqui hoje. Krenak, este livro, que é o mais recente volume da série Encontros, nos mostra de forma contundente a pluralidade que nos forma, principalmente quando pensamos que a memória e as referências das culturas indígenas estão fundamentadas na oralidade, com toda a beleza e a fragilidade que isso implica. Desta forma, esse livro, que traz o nome Ailton Krenak no título, é na realidade uma memória muito mais ampla, de luta, de mobilização e de busca por uma existência autônoma, uma memória imprescindível de ser mantida e de ser feita presente, se o nosso desejo é construir e viver uma verdadeira democracia. Se nos encontramos onde estamos, com tantas dificuldades em ultrapassar as barreiras do irascível, porque ainda existem as barreiras do irascível, não nos é permitido ficar estagnados. Krenak, você é símbolo e ator de lutas históricas que efetivamente nunca tiveram fim e nunca terão, porque a identidade de um povo e de uma nação não se resignam ao passado. Pelo contrário, revitalizamos o passado a fim de alcançarmos um presente em maior harmonia. O presente e o futuro é plural e é dialógico, comunicacional. Por fim, Krenak, você é símbolo de luta, mas também de paz e harmonia. Eu agradeço a você pela sua existência, por ter realmente transformado a palavra cidadania em algo muito mais preenchido do que os livros jurídicos ou de sociologia nos permitiam até então. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. É sempre bom quando gente como Ângelo Osvaldo e você prestigiam o projeto Sempre um Papo, viu? A gente, nesses 30 anos, a gente descobriu que isso é raro. Boa noite, doutor Ailton. Como vai o senhor? Boa noite. Agradeço toda essa acolhida que os meus queridos amigos que me propiciaram esse encontro aqui dentro do Sempre um Papo, que eu sempre admirei também. Eu acho que são 30 anos que está... Eu fico correndo atrás de você, né? 30 anos de Sempre um Papo? O último livro que a gente fez foi o quê? Tem uns 10, 12 anos? 15 anos? 15. 15 anos já? E aí você não publicou livro nenhum e eu fiquei atrás de você. Na hora que eu vi que você publicou esse livro, eu te liguei na hora, né, Serra do Cipó, né? Então, na verdade, eu confesso para vocês que eu sempre achei esse ambiente do Sempre um Papo, para mim ele é um ambiente tão assim especial, no sentido de valorizar a leitura, de valorizar a criação literária. E como eu não me acho um camarada literário, eu sou uma pessoa de palavra, de falar, eu sou mais do papo mesmo, né? E menos do mundo da escrita, da produção assim, da literatura, no sentido que eu acredito que o trabalho do Afonso promoveu ao longo desse tempo todo, que é a valorização do livro, a coisa da leitura ligada com essa produção
da literatura mesmo. E eu acho que cresceu e se constituiu num espaço tão especial, tão excelente, que eu me sinto muito honrado de estar transitando por um ambiente que eu admiro especialmente, e não me acho um produtor de literatura, digamos assim. A apresentação inicial que me proporcionou essa de estar aqui falando com vocês sobre um livro de reportagem, ela diz mais sobre a situação em que eu me envolvo com o texto. Falando, dando entrevistas, eventualmente fazendo uma fala pública, como aquele discurso do Congresso. E eu te cumprimento por ter feito esse trabalho que pode parecer de formiguinha, mas que ele vai se agigantando, que é de criar em diferentes espaços no nosso país a valorização da leitura, a valorização de quem escreve, de quem se dedica à criação literária. Você faz isso. Então, cada um, né, como diz o provérbio popular, cada macaco no seu galho, mas no seu galho você tem feito coisas muito boas para a literatura ser prestigiada, ser percebida, ser vista como uma coisa que é nobre, que vale a pena uma pessoa dedicar a vida para isso. Então, se tem coisas que vale a pena dedicar a vida e você se dedica a isso, já é assim maravilhoso, porque a gente só tem uma, né? Não é? Então a gente dedica ela a alguma coisa que vale a pena. Mas o bom do projeto, Ailton, é que através dos livros a gente consegue fazer com que gente como você fale. E eu acho que está aqui um público imenso para te ouvir. Eu estou vendo rostinhos de amigos meus, assim, amigos meus que a oportunidade de estar aqui em Belo Horizonte, fazendo com você sempre um papo, proporcionou deles passarem por aqui para eu ver gente que eu não via há muito tempo. E tem meus amigos que eu vejo sempre também, que estão aqui me animando, me dando assim, pode falar que nós estamos aqui te ouvindo. Eu cumprimento todos vocês e interessante, né? Porque se bater um papo é sempre agradável, a situação formal de um papo sempre cria um pouquinho assim de aresta. Como essa cadeira não roda, eu fico pensando, tem gente que eu não estou olhando para eles, eu estou falando aqui e não estou olhando ali, eu estou virado de costas para alguém que está me ouvindo. Então, me desculpem quando eu estiver olhando para lá e não olhando, por exemplo, Rodrigo, para você aí, tá legal? Eu vou até chegar para trás um pouquinho. Ou para minha querida Adriana, que está ali, se eu estiver olhando para cá assim, eu estou falando com você também, tá bom? Adriana, essa história toda, ela não tem fim ainda, né? Mas teve um meio e certamente teve um início. Esses anos seus de reflexão sobre a questão indígena no Brasil, se você tivesse que inventar um início que seja propriamente seu e não o início das histórias ou da história oficial, qual seria esse início e em que ponto dessa história toda você acha que a gente está? Já está no meio ou já passou do ponto? O que você acha? Você me permite, no livrinho, nesse livrinho que tem esse formato, ele é interessante, né? Ele é agradável, quase cabe no bolso, e eu gostei desse formato das entrevistas. Quase bolso, né? Quase bolso. Aqui tem um texto que diz assim, eu acho que tem uma descoberta do Brasil pelos brancos em 1500, e depois uma descoberta do Brasil pelos índios na década de 70 e 80. A que está valendo é a última. Vamos considerar, então, sem ler o texto todo, obrigado, tá? Que essa citação dos dois eventos, um em 1500 e um na década de 70 e 80, pudesse marcar, assim, nesses termos, onde é que eu começo, digamos, a contar uma linha do tempo, né? Que é uma parábola também,
de quando eu começo a achar que nós, como um povo plural, um povo que em qualquer lugar que nós paramos e olhamos assim, a gente vê como que nós somos plurais, como que tem gente de todos os lugares do mundo que constitui essa gente que nós chamamos de brasileiros, né? Então, brasileiros somos tanta gente, inclusive os índios. E com no caso relevante para nós aqui, com a desvantagem de que se brasileiros somos todos, inclusive os índios, de alguma maneira, até a década de 70 e 80, esses índios estavam sendo apagados da foto. Como se a gente tivesse um retrato na parede, para nos lembrarmos do nosso querido Drummond, né? Nosso querido Drummond, o poeta que fala daquele lugar que se resume a um retrato na parede. Então, esse retrato na parede, que é o mito de fundação de nós, os brasileiros, índio, negro, branco, tem um menino com uma borracha na mão que fica apagando a foto. E até a década de 70 e 80, o negócio desse menino era apagar da foto o índio. Quando eu comecei a perceber a potência que havia nessa constituição da nossa formação como uma nação pluriétnica, né, pluricultural, racial e tal, depois a gente pode até conversar um pouco sobre esses sinônimos, né? Mas quando eu comecei a atinar sobre esse dilema do nosso mito de origem, eu pensei, bom, eu estou aqui, eu tenho uma percepção dessa história nossa e eu quero contribuir com essa percepção que eu tenho dessa história para que os outros, meus parentes, meus irmãos, se toquem que a gente pode ser muito mais do que estão permitindo que a gente seja. Quando eu nasci, essa gente que chamamos de índios, eram ainda percebidos como a parte da população brasileira que ia se diluir culturalmente, fisicamente, e desaparecer na constituição da nossa formação como se fosse um fenômeno natural. Minha entrada, digamos assim, no bonde foi quando eu começo a dizer coisas como: nós não somos gente em estado de evolução. Para com esse papo evolucionista para o nosso lado. Primeiro, lá nos primórdios e tal, a humanidade, tarará, aí depois e tal, e aí tem os índios, e a nossa situação jurídica refletia muito isso até a Constituição de 88, porque nós estávamos definidos pelo Código Civil brasileiro e pelas constituições anteriores, nós éramos chamados de relativamente capazes do ponto de vista jurídico. E essa situação de capacidade relativa jurídica, que nos colocava na situação que não era muito vantajosa também das mulheres e dos doidos, né, dos loucos. O Irã está aí? Então, Irã, o Irã não está aqui, mas ele cumprimentou a gente antes, e teve uma época na vida do Irã que o Irã teve que se bater para que tirassem as algemas das pessoas que eram considerados doidos, porque uma das coisas que o Brasil fazia, além de achar que os índios eram incapazes de cuidar de si mesmo, naquela época também prendiam qualquer pessoa que eles achavam que era doida, né? E o nosso Código Civil sugeria que os índios, assim como os doidos ou as mulheres, tinham que ser assistidos juridicamente, né? Denunciando claramente que nós éramos até recentemente uma sociedade extremamente atrasada no sentido de se perceber como plural. Ora,
se a gente estava numa sociedade que no século XX achava que ainda tinha parte da nossa população que tinha que evoluir quase que biologicamente para ter direitos humanos, é porque a gente estava numa sociedade meio retardada. E eu cedo percebi isso e comecei a espernear. Muitos de vocês, pelo menos aqueles que têm a minha idade, se lembram do Mário Juruna. Mário Juruna, um chavante que saiu do Mato Grosso, lá do centro-oeste brasileiro. Comprou um gravador. Teve a ideia genial de pegar um gravador, quando o gravador ainda era um tijolo, assim, grandão, né? É um aparelho grande, parecia um rádio, e ele gravava fitas, gravava as falas das autoridades, e ele gravou o ministro Mário Andreasa. O ministro Mário Andreasa era o ministro do interior, ele era um homem de muitos poderes na República, fazia pontes niteróis e transamazônicas e tudo, ele era um grande chefe. E o Juruna gravou o Mário Andreasa e viu que o Mário Andreasa estava entrando em contradição, estava mentindo, e diz publicamente que o ministro era mentiroso. Ora, naquela época, dizer que o ministro era mentiroso ainda não era moda, né, gente? E ofendia o ministro. Agora, nós estamos vivendo tempos muito diferentes. Mas naquele tempo, se você dissesse que o ministro era mentiroso, era bom que você provasse isso. E o Mário Juruna usava o gravador para mostrar que o cara tinha falado uma coisa e não estava cumprindo, estava fazendo outra coisa. E ele é uma geração à frente da minha. Então, nós olhamos o que esses homens estavam fazendo, víamos a integridade deles, a inteligência deles. Mário Juruna não falava português. Ele saiu da aldeia Chavante, depois de ele ter liderado como chefe guerreiro a resistência do povo chavante contra a entrada dos gaúchos e catarinenses, que estavam derrubando o cerrado, acabando com o cerrado, para promover esses campos que nós temos de monocultura no Mato Grosso agora. No Mato Grosso, nós temos duas regiões do nosso país que têm mais ou menos o mesmo nome, com sobrenome diferente, tem o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Se você estiver no Mato Grosso do Sul e chamar o Mato Grosso do Sul só de Mato Grosso, o pessoal de lá fica ofendido. Você tem que falar que é Mato Grosso do Sul. Então, tem alguém do Mato Grosso por aqui, gente? Não? Então, se você estiver no Mato Grosso do Sul e falar que é só Mato Grosso, o pessoal fica chateado porque eles separaram aquela banda da outra. Mas aquilo é tudo, toda aquela extensão de florestas e de cerrado foi território indígena até a virada do século XX, com raros brancos andando por lá. Quando eles entraram na terra do Chavante, para tomar a terra do Chavante, o Juruna liderou uma resistência muito grande contra essa ocupação, e ele aprendia a falar português brigando com os brancos. Ele não teve professor, era brigando que ele aprendeu a falar português. Ele estava em intensa briga com os invasores do território do seu povo e aprendendo ali falar. Então ele falava um português muito peculiar. Ele misturava expressões do Mato Grosso que ele ouviu com o pessoal de Goiás, com tropeiros, com gente do exército, com todo mundo, e ele criou um discurso muito original. Ele fazia discursos muito fortes. Conseguiu ser eleito deputado pelo Rio de Janeiro, porque o Darcy Ribeiro gostava muito dele, e levou ele, apresentou ele para o Brizola e tal, e eles viram que aquele camarada tinha uma potência assim, mobilizadora, e botaram o Juruna, e o Juruna virou deputado mesmo. E o primeiro discurso que o Juruna quis fazer no Congresso, ele fez na língua dele. E a presidência da casa cortou o microfone dele e disse que ele não podia falar línguas estranhas no Congresso, que ele tinha que falar português dentro do Congresso, né? E essa coisa, ele na prática, o jeito do Juruna se portar, ele era uma flagrante contestação da babaquice brasileira que estava instalada no nosso país e que achava o quê?
que um caçador-coletor do Mato Grosso, que virava deputado pelo Rio de Janeiro, tinha que fazer um discurso em português no Congresso, se a língua materna dele era chavante. Então, o Juruna fez um discurso em chavante, dentro do Congresso, e exigiu que fizessem o registro do discurso dele, que é maravilhoso, porque os funcionários do Congresso não sabiam falar a língua dele. Então, ele botava em xeque essa ideia de que nós somos um país de uma língua só, de um povo só, de uma cultura só. Nós somos um povo com 206 línguas indígenas hoje. Hoje o Brasil tem 206 diferentes falas em línguas indígenas, de aproximadamente 5 troncos linguísticos distintos um do outro. Além dos tupi, que todo mundo, meio que por naturalidade, dizem, não, porque aqui falavam tupi. Às vezes até sem pensar no que estão dizendo. Os índios falam tupi, e algumas pessoas até pensam que todos os índios falam tupi. Tupi foi a língua encontrada no litoral aqui, falado pelos Tupinambá e pelos nossos parentes Guarani, mas de certo que os Krenak não falam tupi, os Krenak são outra família linguística, né? Então tem os Pano, os Aruac, tem os G, tem os Caribe, isso são diferentes troncos de famílias linguísticas distintas que vivem hoje, assim como o Juruna. Os Chavantes falam uma língua que é parente dos Krenak, que é G, assim como os Craô. E ele fez um discurso numa língua dessas dentro do Congresso. E é lógico que o cara que fazia taquigrafia lá, escrevia, não sabia nem o que estava ouvindo. Então nós temos que aprender muito. Se cada um de nós puder viver mais várias vidas, nós ainda podemos aprender muitas línguas e conhecer um pouco mais sobre essa diversidade da nossa cultura, sobre a riqueza que nós temos e que não sabemos reconhecer. Então, foi cedo que eu comecei, meu amigo, a perceber essa história, que se ela tem uma data na fundação, digamos assim, dessa entidade Brasil, que é 1500, ela tem uma data, ela tem várias datas, mas uma mais recente, que é a década de 70 e a década de 80, que é quando nós passamos a atinar com essa coisa da cidadania, de que nós queríamos ter livre trânsito, que a gente queria andar Rausch. Aí que a gente queria ter livre trânsito, andar no meio de todo mundo, conviver com os nossos parentes, cumprimentar quando um deles chegasse assim, eventualmente com um cumprimento na língua dos nossos parentes Yawanawá, Runicuim ou Yanomami. E, gente, primeiro dizer que a palavra está aberta, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Mas, assim, coincide, de uma certa forma, a colocação da mudança da Constituição com uma redescoberta do meio ambiente no Brasil, né? Claro que coincide com Chico Mendes, e tem uma série de fatores que juntaram nisso, né? Você acha que o indígena conseguiu incorporar o discurso do meio ambiente em prol de um país fora do discurso unilateral da demarcação das terras indígenas? Eu acho que se aqui nessa nossa conversa, se a gente perguntar para alguém que está desse lado aqui, alguém que está aqui ao meio e alguém que está aqui à minha direita, o que é meio ambiente, cada um vai falar uma coisa. A definição do que é meio ambiente. E quando o Brasil foi deixando de ser um país de economia agrícola e começou a, literalmente, acabar com as nossas nascentes, começou a perceber que a gente estava devastando com as nossas florestas. E, mais recentemente, quando começou a ver que estava começando a ter crise de abastecimento de água, agravamento de situações de clima, é que as pessoas começaram a olhar um para o lado, olhando para o outro, dizendo, parece que tem uma coisa que chama meio ambiente. Na cultura da maioria dos povos indígenas,
A percepção de que o vento mudou é desde que o camarada nasceu. De que a aldeia precisa mudar de lugar é desde que ela começa a ter um cheiro que sugere que não é mais a floresta que está filtrando o ar que chega no pátio da aldeia. Quando a aldeia começa a ter cheiro, é porque precisa mudar de lugar. E a maioria dos povos que viveram aqui nessa região do mundo não são povos sedentários, não fica num lugar. Você não faz uma aldeia para ficar 30 anos, 50 anos, 200 anos. Minha mãe visitou junto comigo uma vez Ouro Preto, e assim que ela chegou dentro da cidade, ela começou a passar mal. E minha mulher também passou mal, a ponto de ter que tirar ela de lá meia hora depois de ter chegado. E ela me dizia: como é que essas pessoas conseguem viver num lugar tão velho? Porque a sensibilidade tanto cultural quanto a experiência de vida mesmo, de você estar num lugar onde o vento, a brisa, o cheiro, todas essas experiências sensoriais são vivas mesmo, e você fica dentro de um lugar fechado, as impressões todas que pode vir disso é de que você está num lugar velho. Que o Ângelo Osvaldo não me ouça, porque ele vai falar assim: mas como os índios não estão cooperando com o IPHAN, com o patrimônio histórico, cultural, eles estão desprestigiando toda essa nossa briga para manter esse acervo arquitetônico, esse patrimônio da nossa cultura material. Mas, levando em conta todas essas referências da cultura, o que eu queria dizer é o seguinte: meio ambiente, no caso de povos que viveram sempre colados na natureza, é uma experiência mais do ambiente integral, do ambiente como integrado ao ciclo da vida, e não a uma ideia do recurso natural. A grande diferença que existe do pensamento dos índios e do pensamento dos brancos é que os brancos acham que o ambiente é recurso natural, como se fosse um almoxarifado, onde você vai e tira as coisas, tira as coisas, tira as coisas. Para o pensamento do índio, se é que existe algum lugar onde você pode transitar por ele, é um lugar que você tem que pisar nele suavemente, andar com cuidado nele, porque ele está cheio de outras presenças. Então não existe o meio ambiente, um lugar onde que é o meio ambiente. Meio ambiente é um almoxarifado, é um depósito onde você tira minério, você tira floresta, você tira água, você bombeia tudo, exaure. Isso é o meio ambiente. Essa visão de recursos naturais que foi consagrada como o meio ambiente, que o próprio Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, durante muito tempo, deu curso a essa ideia de que o meio ambiente são os recursos naturais. E mais tarde, com esse negócio do desenvolvimento sustentável, eles tentaram fazer um conserto de que não, é o desenvolvimento sustentável. Os recursos naturais devem ser renováveis. Ora, para o pensamento próprio mesmo do povo indígena, não há nada sustentável naquilo que é chamado de economia. Na economia não existe nada sustentável, porque ela supõe que você vai saquear a terra, você vai tirar coisas. Se você tira e não põe, não é sustentável. Então tem uma expressão que diz assim, que se você for uma fonte, se você for uma nascente e se abastecer de água ali, você tem que ter certeza que passado 5 gerações, 6 gerações, a 7ª geração vai poder ir àquele mesmo lugar
e pegar água com a mesma qualidade. Isso é a ideia que poderia ser considerada como sustentável. Acho que vocês já ouviram isso, né? Então, qualquer recurso que você apropriar dele hoje tem que estar disponível 7 gerações depois da sua, para ele comer, beber, experimentar com a mesma qualidade que você. 7 gerações. Se a gente olhar a nossa paisagem, vocês acham que 7 gerações atrás, os nossos antepassados estavam vendo a mesma paisagem que nós vemos hoje? Quem roubou a nossa paisagem? Não era o Drummond mesmo que tinha um poema que dizia triste horizonte, era isso? Hã? Né? E parece que era mais precisamente a Serra do Curral, não era? Mas tinha guarda lá por quê? Porque a serra estava com medo? Hã? Ah, eu pensei que a serra estava precisando de alguma segurança para cuidar dela. Então, se nós somos capazes de nos desfazer da paisagem, a ponto de daqui a 5 gerações, 6 gerações, 7 gerações, os nossos netos, tataranetos e bisnetos não terem mais a mesma possibilidade de enxergar aquela paisagem, como é que nós estamos dizendo que nós somos sustentáveis? Que sustentabilidade que tem nisso? Ou a gente pode roubar o imaterial, porque o imaterial não conta, né? O que é imaterial? O que anima o espírito, o que dá sentido à vida, que é subjetivo demais, que só poetas é que enxergam, e eventualmente índios, e isso não tem problema. Então você pode tirar a paisagem. Tudo bem, é sustentável. Então, esse meio ambiente que nós podíamos pensar nele, ele é a nossa casa comum. É a nossa casa comum. Então a gente não pode se desfazer de uma parte da nossa casa comum, porque o sentido de comum que ela tem nos obriga a todos cuidar dela. Não é aquela casa comum que a mãe limpa, cozinha e todo mundo chega, come, suja, esculhamba e vai embora. Comum só para ir lá usar e depredar ela. Ela é comum no sentido de que todos nós temos que cuidar. Cuidar da água, cuidar da floresta. Eu fiquei impressionado com o tanto de consciência que surtou alguns dos nossos governos estaduais, municipais e todos, de que é importante conservar a água. Eles surtaram de uma hora para outra, porque eles estavam o tempo inteiro transformando nossos rios em esgotos. Toda a política que eles fizeram foi planejadamente para transformar nossos rios em bueiros. Quando eles não canalizam eles e tampam eles com placas de cimento para a gente não saber que tem um rio ali embaixo. E depois, subitamente, eles tomam consciência de que a água é uma coisa incrível e começam a fazer campanha para a gente prestar atenção, não abrir a torneira. Se você vê uma gota, entendeu? Colha ela rapidinho e guarde. Então, é de uma inconsistência tão absoluta a convicção de que o meio ambiente vale alguma coisa. É muito comum agora as empresas fazerem relatórios de sustentabilidade. Toda empresa bacana, toda empresa assim, de porte, tem que fazer um relatório de sustentabilidade, principalmente se ela for claramente uma usuária, né, uma transformadora de matéria-prima visível em alguma coisa que vira mercadoria. Então ela tem que fazer uma propaganda dizendo que ela é sustentável, que você pode comprar o carro, comprar a geladeira, comprar o que for, que aquilo ali, ele conseguiu fazer aquilo ali sem tirar de lugar nenhum. Então eles são mágicos. Parece aqueles caras mágicos, né? Eles falam assim, tá vendo, não tem nada na mão, mas eu vou fazer um carro. Aí eles fazem o carro e dão para você. É como se eles não estivessem depredando as montanhas, como se eles não estivessem exaurindo o subsolo, mas eles estão fazendo mágicas, tem relatórios de sustentabilidade que eles fazem todos os anos. É uma coisa incrível. Meio ambiente. Então, esse meio ambiente
ele é o mais... ele tem uma oposição radical ao que teria sentido para o pensamento indígena, o pensamento dos índios, sobre a natureza, onde a natureza é muito mais do que um acervo de recursos naturais que a gente pode transigir com ele, né? Pegar ele, trocar, vender. E a questão da espiritualidade, como é que você está vendo isso hoje, mediante tanta falta de espiritualidade, né? Eu sinto que, na verdade, a maioria das pessoas não se sente nem à vontade quando toca nesse assunto. É mais ou menos como você falasse assim, eu acho que você está doente, né? Algumas pessoas que eu conheço só lembro que tem espírito quando dá um troço neles. Né? Tipo assim, teve um diagnóstico lá, falei, cara, 5 minutos você vai morrer. Aí ele fala, meu Deus, e o negócio do espírito e tal? Parece que é negócio do seguro, né? Ele falou, eu não renovei meu seguro, caramba. Né? Se eu tivesse com meu seguro tudo em cima, eu até podia morrer. Mas e o negócio da espiritualidade e tal? Então, assim, é uma banalização da vida, né? Que um assunto tem a ver com o outro. Se nós achamos que a gente pode tratar a água, o ar que nós respiramos, os alimentos, a terra de onde nós suprimos, nós podemos tratar todos esses bens, todas essas bênçãos que a gente tem na nossa vida de uma maneira superficial, nós vamos nos tratar também, nossa existência, de uma maneira superficial. E só vamos levar susto na hora que alguém avisar para a gente que a gente está pronto para ter um troço, né? Quando eu vim de lá da Serra, hoje, peguei um ônibus lá na Serra, 3 horas da tarde, para vir cá para a cidade, e tinha um amigo lá da Serra, que foi professor 25 anos na escola estadual de lá. Aí ele estava sentado perto de mim, pegou e falou assim, ele tinha bebido, inclusive, um pouquinho, ele estava nervoso. Ele deu 25 anos de sala de aula. Aí ele estava vindo para uma cidade no caminho, porque a mãe dele, que tem 93 anos, estava no hospital. E ele estava muito revoltado, né? Aí eu perguntei para ele, quantos anos tem sua mãe? Aí ele, 93 anos. Aí eu vi que ele estava assim, abalado, indo ver a mãe dele. E tivemos que levar ela para o hospital e tal. Então, antigamente, quando a gente tinha uma pessoa com 93 anos, assim, que adoecia, a família se juntava, ficava perto dela, ficava junto com ela, assistia a ela, porque sabia que uma pessoa de 93 anos, é muito comum ela ir embora, né? Talvez ela fique mais uns 10 anos, 103, mas 200 não vai fazer, ela não vai fazer 200 anos. Ela pode ir de 93 para 96, para talvez 100. E as famílias ficavam 10 anos com aquela pessoa que já estava com 96, 93, acompanhando aquela pessoa, ouvindo a história dela, tomando chá com ela, assistindo ela, quando ela tinha muita dor. Faziam alguma coisa para distrair ela. Tinha alguma medicina auxiliar, alguma terapêutica que ajudava ela a diminuir a dor, mas não enganava ela dizendo que ela era imortal, e nem vendia para ela um pacote de ilusão da Cruz Vermelha, da Gold não sei o que, Gold Life, ou qualquer Life. Então, depois que inventaram os pacotes de Life para vender para as pessoas também começaram a dizer, olha, você não morre. Se você tiver uma grana para comprar uma internação, você não morre. Ou qualquer outra ilusão, você não morre. Então, quanta gente foi convencida de que alguém fica doente na família, você enfia ele no hospital. O hospital vai botar ele no UTI, em alguma coisa, vai dar uma injeção nele, vai tirar a dor dele, porque as pessoas não querem admitir que a gente nasce, passa um tempo por aqui, se der muita sorte, fica velho e morre.
Essa parte, parece que eles não querem contar para as crianças essa parte. Eles querem contar para as crianças, não, assim é muito legal, entendeu? Aí você fica assim e tal, aí você nasce, aí você cresce, entendeu? Aí você fica aqui e tal, mas e aí? Ah, sei lá, mas você não morre, falar que morrer é chato. Então, cultivam essa ideia até cultivam um pouco essa ideia da espiritualidade, mas como um recurso auxiliar, para não aceitar que nós somos como as folhas das árvores, que ficam bonitas, vistosas, floresce e depois cai e vira esterco, e vira adubo na terra. Nós somos assim, a gente morre. Não é muito simpático ficar lembrando as pessoas que as pessoas morrem, e é por isso que a gente fica despistando todo mundo, e queremos despistar a nossa mãe, a nossa avó. Então, quando ela está com 93 anos e ela adoece, todo mundo corre para levar ela para algum lugar, corre para levar para um hospital, porque não suportam ficar junto com ela. Aí vai dizer, não, mas não dá, né? Hoje todo mundo trabalha. Então, com essa desculpa de todo mundo trabalha, eles pegam as crianças também e põem em algum lugar. Então, tem duas categorias de gente que a gente põe em algum lugar, as crianças e os velhos. Aí fica aquele pessoal orgulhoso, achando que está todo mundo esperto, com saúde, correndo, fazendo halteres e tudo. Essa turma bacana, para que eles vão se preocupar com espiritualidade? Espiritualidade é para aquele pessoal que vai morrer. Para atletas, não. Então, a gente está cultivando uma mentalidade de atletas, de gente que não vai em lugar nenhum porque são crianças, de gente que não vai também em lugar nenhum porque já são velhos, e de um pessoal mais ou menos, que é entre velho e criança, que são os que funcionam. Esses são atletas. E para esses a gente faz tênis, academia, aparelhos, tudo para eles. Eu não consigo fazer um comentário sobre espiritualidade sem antes olhar o que é que nós estamos fazendo com nós mesmos, fazendo com as nossas crianças, com as nossas cidades, o tipo de alimento que nós estamos permitindo consumir, achando que está tudo bem, porque espiritualidade não é uma subjetividade assim, que só os poetas podem atinar com ela. Tinha que ser alguma coisa que dissesse respeito a andar, comer, beber, dormir, se relacionar com as outras pessoas, porque senão eu vou criar um truque também, né? Assim como os relatórios de sustentabilidade têm truque, eu vou criar um outro truque, que é o truque da espiritualidade. Eu faço um monte de besteira no cotidiano e em algum momento da minha vida eu tenho um truque espiritual que eu faço o meu seguro. Eu banalizo a vida, como veneno, me drogo, esculhamba a minha vida toda, não presto atenção no que eu estou ingerindo, não pergunto de onde é que está vindo o veneno que está na mesa, e depois desenvolvo uma espiritualidade fantástica. Então, tem que ter, nós precisamos, pelo menos eu, para meu próprio consumo, precisa ter alguma coerência entre o que eu faço, vivo, falo, porque senão fica uma coisa esquizofrênica, né? Todos nós, em qualquer latitude do planeta, nós os seres humanos, nós somos naturalmente seres com uma transcendência que nos põe muito além da mediocridade comumente viver. Quando nós deitamos para dormir, o nosso ser, o nosso espírito sonha. É por isso que nós conseguimos acordar no outro dia, andar, é porque a gente sonha. Os índios, em diferentes culturas, cultivam muito a importância do sonho. Então é muito comum quando acorda de manhã, na minha casa, nas outras casas que eu conheço, de outras famílias indígenas,
As pessoas têm uma parada assim para perguntar para o outro: com o que você sonhou? Então, porque sonho é muito importante, você de manhã dá uma olhada no que você sonhou. Dependendo do que você sonhou, você tem material para você decidir sobre o que você vai fazer de dia, por exemplo. Então tá, então foi isso que a gente sonhou. Tá. E aí a pessoa fala assim: mas em sociedade pequena dá para fazer isso, né? De manhã cedo você acorda, você não tem que sair correndo, não tem que pegar o táxi, o metrô, o ônibus, o avião, não sei o que, para algum lugar. Então vocês ficam lá, vocês são à toa mesmo. Aí vocês ficam lá, espreguiçam e conversam com o outro: e aí, com o que você sonhou? Aí, tá, então você sonhou com isso? Não, então eu não vou, não, hoje eu não vou, não, hoje eu não vou, né, Luiz? Não, hoje eu não vou, não. Então, se a pessoa já admitiu que não tem tempo de manhã para contar o sonho, ele já está rodando, né? Então, de manhã não dá, não, sinto muito, agora de manhã não vai dar para contar sonho, não. Então, tudo bem, vai passando. Mas essas sociedades assim simples, né? Eles são mais primitivos, assim. Eles têm tempo de olhar o que eles sonharam, aí, em consequência disso, eles acabam tendo um outro tipo de vida também, que parece que é mais simples. Em compensação também, eles têm um outro tipo de vida que parece que tem outro sentido, que não comunica com esse tipo de vida apressado. Se você não tem tempo de saber o que você sonhou, muito provavelmente você vai saber pouco sobre o que você vai estar fazendo quando estiver acordado. Está vendo como é que essa conversa nossa está ficando intangível para alguns? Então é isso. Nós, em qualquer latitude, em qualquer lugar do mundo onde nós vivemos, nós temos esses mesmos acessos. Nós podemos sonhar, nós podemos estabelecer sensível conexão com os lugares onde nós vivemos, especialmente com aqueles que a gente nasce, lugares que nós nascemos, vivemos, respiramos. E o que nós comemos nesses lugares também ajuda a criar essa sensível relação nossa com o lugar que nós vivemos. E falar isso com as pessoas na cidade parece até uma provocação, porque as pessoas vão dizer: mas como é que eu vou ficar sabendo o que eu comi, entendeu? O que eu almocei, o que eu jantei? Eu estou trabalhando, eu saio de manhã cedo de casa. Me desculpa, tá? Mas eu saio de manhã cedo de casa para trabalhar, eu vou lá olhar o que eu estou comendo, o que eu estou bebendo, depois eu volto, aí eu durmo. Eu vou lá saber o que eu estou sonhando. Eu estava cansado também. Então, viver deve ser e pode ser alguma coisa uma experiência muito mais compensadora do que correr desse jeito, sem saber o que você está comendo, o que você está fazendo, o que você está dormindo, o que você está sonhando. E talvez isso implica renunciar a algumas coisas que a vida moderna fez com que nós acreditássemos que era importante demais estar desse jeito, ou ter essas coisas, para estar vivo. O meu amigo que estava indo ver a mãe dele, que está com 93 anos, ele ficou irritado, porque ela está doente e no hospital. Mas, de alguma maneira também, ele renunciou ao direito dele de ficar com a família dele, com ela lá em casa, e cuidar dela, ao invés de entregar ela para um depósito de gente que eles chamam de hospital, que em alguns casos são só depósito de pessoas que a família não sabe o que fazer com eles e entregam para especialistas, que às vezes são os médicos. E a descontinuidade dessa experiência do sonho, da profunda conexão com os lugares onde nós vivemos,
Aliás, você lembrou, Afonso, daquele livro O Lugar Onde a Terra Descansa, de 15 anos atrás, quando você falou, só de tempo em tempo que você inventa de ficar botando um livro, fazendo um trabalho de livro. A minha querida amiga Adriana Moura, junto com mais 3 fotógrafos que nós reunimos naquele tempo, eles fotografaram durante uns 3 anos, 4 anos consecutivos, um encontro que a gente fazia lá na Serra do Cipó, né, na Serra do Espinhaço, ali na Serra Morena. E essas fotografias e os textos que eu escrevi, nós demos um título de Lugar Onde a Terra Descansa para esse álbum de texto e fotografia. Um pouco disso que nós falamos agora sobre a natureza, essa ideia de recursos naturais ou meio ambiente. Eu refleti sobre isso naquele livro Lugar Onde a Terra Descansa, e esse título que parece assim uma expressão poética, né? Ele é a síntese, ou então é o sinônimo do que as pessoas chamam de ecologia. Porque não tem em nenhuma língua indígena que eu conheço existe a palavra ecologia. Aí eu tenho a impressão de que a única cultura que era capaz de criar essa ideia de ecologia é exatamente uma cultura bem predatória mesmo. Tinha que ser bem predador para ser capaz de construir uma ciência chamada ecologia. Porque uma cultura que convive com a natureza, com as diferentes paisagens do nosso planeta, de forma harmoniosa, não precisa inventar uma ciência chamada ecologia. A ciência ecologia parece que ela só podia ter nascido mesmo de uma experiência de cultura que supõe intervir na natureza, subjugar a natureza. Se for para viver com a natureza, você não precisa desse aparato todo, né? Eu estava com umas 600 perguntas para te fazer, mas acabou tudo. As perguntas foram todas embora. Engraçado, né? Porque a gente fica com a reles e estúpida comparação entre as culturas e fica acabando sendo bastante maniqueísta nas coisas, né? Ainda bem que você conseguiu extrapolar a estupidez das minhas perguntas. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Se mais nada, falar da minha alegria de reencontrarmos. Quero iniciar antes de fazer uma pergunta, citando o trecho de Fernando Pessoa, do Guardador de Rebanhos, que eu acho que nos ajuda a ter uma compreensão dessa relação com a natureza, com a terra. Que ele fala assim: eu nunca guardei rebanhos, mas é como se sempre os tivesse guardado. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações a sorrir e a cantar. Toda paz de natureza sem gente vem sentar-se a meu lado. Ele muda o raciocínio e fala: mas eu fico triste como um pôr de sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como se fosse uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. Então, uma homenagem a Vossa Excelência. E a minha pergunta remonta a uma fala que você teve comigo no primeiro evento em 98, lá na Serra Morena, quando, depois de você fazer uma digressão sobre várias coisas que índio não queria, você terminou e falou assim: índio quer ser índio. Então eu queria te pedir para dissecar um pouquinho aí para o povo esse raciocínio. O que quer dizer índio quer ser índio? Boa noite, Luiz. Que bom também ter a sua presença aqui, esses nossos amigos que chegaram já quando a conversa já estava avançando um pouco. Durante muito tempo, essa coisa da tradição oral, ela é ilimitada, né? A gente começa a falar e conta história até o outro dia. Vou ver se eu consigo fazer assim um haikai. Esse ser índio
evitar toda a abordagem do mundo que quer tirar o sentido de ser e trocar isso por ter. Então, assim, querer ser índio é não aceitar trocar ser por ter. Perdoa o haikai, tá bom? Obrigado a todos vocês. Carinho de vocês comigo. Obrigado.